Pastor Valber, nós temos aí a descendência de Davi segundo a carne, é o primeiro argumento que o pastor Ezequias trabalha nesse tópico, que vai tratar justamente da humanidade de Jesus. Exato, pastor. A gente conversava aqui em off, não é? E o senhor dizia que, e de fato é assim, que essa lição de hoje, não é? As duas naturezas de Cristo, ela não deixa de ser uma reafirmação daquilo que a gente já vem estudando ao longo das demais lições, divindade e humanidade de Jesus. Só que agora a gente está, enquanto estávamos vendo talvez aspectos um pouco mais externos de Cristo, agora nós estamos estudando aspectos mais internos. E uma das referências bíblicas que mostra justamente essa dupla natureza de Jesus é de Romanos. Romanos no capítulo 1, que o autor, o pastor Ezequiel, cita, e eu gostaria de ler, não é? Ler rapidamente e tecer alguns rápidos comentários, porque depois aí já teríamos a outra grande citação, que é a de Filipenses, não é? Mas primeiro, e eu quero me resumir a Romanos capítulo 1, no versículo 1, aliás, né, a carta de Romanos é extraordinária, né? Espetacular. Certamente contém todas as grandes doutrinas da Bíblia, estão contidas na carta de Romanos, aos Romanos. Capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual Deus, não é, antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Deus havia prometido o evangelho nas Santas Escrituras, ou seja, no Antigo Testamento. Versículo 3, ele diz: acerca de seu filho, aí já entra na questão de Cristo, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então, aqui estamos falando sobre a humanidade de Jesus, que Jesus, enquanto integralmente humano, totalmente humano, teve uma descendência humana. E essa descendência humana não é, ascende justamente para Davi, depois, como disse o pastor André Alencar, para Abraão e, em última análise, para o próprio Adão. Então, a partir do momento que ele diz que Jesus, não é, nasceu da descendência de Davi segundo a carne, ele está enfatizando de maneira clara a sua humanidade. Porém, ao mesmo tempo, não é, logo ato seguinte, no versículo 4, o mesmo Paulo diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, veja como o apóstolo Paulo, em 2 versículos, aborda essa dupla natureza de Jesus. No versículo 3, a humana, ele é descendente de Davi segundo a carne. Aliás, era um título pelo qual Jesus gostava muito de ser chamado, né? Filho de Davi. E eu ouvi uma vez um certo teólogo fazendo um comentário que eu achei interessantíssimo. Ele disse que todas as vezes que Jesus era chamado filho de Davi, era como se essa pessoa que estivesse chamando Jesus filho de Davi estivesse dizendo: Jesus, meu rei. Então, todas as vezes em que ele foi chamado filho de Davi, ele parou para operar o milagre. Só que, quando ele parou, não é? No caso do cego Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele parou e não foi até Bartimeu, ele mandou chamar. E esse teólogo dizia: porque rei não vai, rei manda chamar. Não é? Então, era um título que era extremamente agradável a Cristo, filho de Davi. Porém, no outro versículo, ele já declara a divindade de Jesus, a natureza divina de Jesus. Ele foi declarado Filho de Deus em poder, a gente já estudou a expressão Filho de Deus, que significa que ele era da mesma natureza de Deus. E ainda nesse mesmo versículo 4, ele diz: Jesus Cristo, nunca nos esqueçamos, né? Jesus é um nome, Cristo é título. Claro que com o passar do tempo, Jesus, o Cristo, se tornou um nome da pessoa de Cristo. Mas Jesus é o nome humano e Cristo é o título divino, porque havia muitas pessoas chamadas Jesus no seu tempo, mas o Cristo só tinha ele. Então, Jesus, humanidade, Cristo, divindade. E ele ainda diz nosso Senhor, nosso Kyrios, não é? Então, nesses dois versículos, versículos 3 e 4 da primeira carta, da carta aos Romanos, do capítulo 1, nós estamos vendo aí, pastor, que é a sugestão do autor, não é? Tanto a natureza humana quanto a natureza divina de Jesus. E eu acho ainda, corroborando o pensamento do pastor Valber, quando nós observamos a Epístola aos Romanos, levando em consideração que o tema da carta aos Romanos é a revelação da justiça de Deus, não tem como tratar da justiça de Deus sem apresentar
a humanidade de Jesus. Sim. Perfeito. Até porque, para que essa justiça seja cumprida, a gente poderíamos citar várias passagens de Romanos, mas tem uma que ela é crucial porque ela associa a justiça de Deus à humanidade de Jesus. Quando ele diz no capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, a razão pela qual nós somos justificados é porque Jesus, como homem, ele vem para cumprir a justiça de Deus. É esse poder de representatividade na cruz do Calvário, não é? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, não é? Então, de fato, é muito boa essa observação do pastor André Alencar. A justiça sendo cumprida porque na pessoa de Jesus não só tinha natureza divina, tinha natureza humana também.